Gente, está aparecendo a apresentação aí? Tem alguma coisa na frente da tela ou não? Tá tudo certo aí? Alguém me dá um retorno aí, só para ver se tá... Tá tudo certo, professor. Desculpa eu perguntar, mas é porque... Só para ter Não, certeza tranquilo. que não tem nada atrapalhando aqui na projeção. Bom, então a gente começa o nosso estudo de física geral com rotações, capítulo 10 do Halliday, volume 1, tá? E como é que a gente vai estudar a rotação? Bom, em primeiro lugar, né, vamos fazer uma introdução aqui. O movimento circular, gente, ele é extremamente presente aí no nosso dia a dia, né? A gente usa o movimento de rotação para contar o tempo, né, por meio desses relógios analógicos, inclusive a parte interna dele, né, aquelas engrenagens, né, transmitem o movimento circular para o ponteiro. Para a gente ouvir música nos discos de vinil ou nos CD players, né? O CD player hoje acho que está mais em desuso do que os discos de vinil. Tem muitos colegas meus que ouvem muito vinil, falam que a qualidade, né, a sonoridade analógica, né, ela é muito melhor do que a digital. Enfim, né, são os gostos aí, né, o pessoal tem os hobbies aí, né. Bom, para a gente ir de um lugar para o outro com carro, com uma bicicleta, vocês estão careca de saber que existem lá dentro do automóvel, né, os sistemas de transmissão, as engrenagens, enfim, para transmitir movimento para as rodas, é todo um movimento de rotação. A gente poderia ficar aqui a tarde toda, né, citando exemplo. Né? Mas vamos lá para o que interessa. Né? O que a gente está interessado aqui, nessa aula e nesse capítulo, é estudar o movimento de rotação específico dos corpos rígidos. Como eu falei para vocês lá no comecinho lá da nossa aula, o corpo rígido é o corpo que não muda o seu formato ao longo, quando aplicado uma força sobre ele. É claro que isso é uma aproximação, mas a gente está supondo isso aqui, que o corpo rígido ele não altera o formato ao longo do seu movimento ou durante uma aplicação de força, né, de forças. Então, e tem outro detalhe, né? As dimensões e a distribuição de massa desse corpo em torno do eixo de rotação influenciam também nessa rotação. Né? Você sabe muito bem disso, né? Dependendo da forma como você roda o objeto, é muito mais difícil. Então, a forma como a distribuição da massa está em relação ao eixo de rotação interessa, influencia, é uma característica influencia na dificuldade ou em você começar a girar esse corpo ou em fazê-lo parar de girar. Tá? Então, isso é uma informação importante. E só que para a gente começar, eu preciso relembrar vocês das variáveis importantes da rotação, que são variáveis cinemáticas. Então, na verdade, a aula de hoje em si, nós não vamos tratar exatamente do corpo rígido. A gente vai estudar mais a cinemática desse corpo rígido. Então, a gente pode pegar lá um ponto desse corpo rígido e acompanhar o movimento dele, o movimento de rotação desse corpo. Tá? E a grande sacada do movimento de rotação é o de usar grandezas angulares para poder descrever. Tá? Para mostrar isso para vocês, ó, vamos pegar aqui um trecho de um movimento circular de raio R. Tá? Então veja que a bolinha aí ela sai do ponto zero e vai até o ponto S. E ela percorre, eu não sei se a animação apareceu aí, ainda não, né? Agora sim. Então, ó, essa bolinha ela sai do ponto zero e ela vai até o ponto S e ela percorre esse arco de circunferência aí, tá? Num dado tempo. E aí a gente percebe que ela varreu um ângulo, que aqui eu vou chamar de θ, tá? E o bacana é que existe uma relação matemática entre as grandezas, que é o θ e esse arco. E essa relação se dá por meio do raio. Tá? Então, a gente, vocês já devem ter visto na matemática, né,
que o ângulo, por definição, é a razão entre o arco S dividido pelo raio, tá? E quando a gente usa essa expressão, você substitui, né, o tamanho do arco e divide pelo tamanho do raio, você chega numa grandeza adimensional. Imagina você pôr lá metro dividido por metro, corta a unidade, que unidade que é essa? Não tem. Então deu-se o nome de radiano para a unidade aí de ângulo, tá? E aí vocês vão perguntar, mas por que radiano? E aí que eu quero que vocês, então, vejam o seguinte, tá? Então essa aqui é a expressão. O radiano, ele vem da seguinte ideia, né? Ele é a razão entre o arco S que tem o tamanho do raio. Então, quando você divide um tamanho do arco que tem o tamanho do raio, né? Então, R sobre R dá 1. E é isso que a gente chama de radiano por definição. Tá? É o ângulo para o qual o arco possui o mesmo tamanho do raio. Tá? Então, aí é isso. É daí que vem o radiano. E se você der meia volta, então imagina que você dá meia volta. Qual que é o tamanho do arco de meia volta? Se você pegar, então, esse arco, né, que tem o tamanho do raio, você vai ver que vai dar 3 radianos, tá? Vamos pensar em ângulo, tá? Ele daria 3 radianos e mais um pouquinho. E esse pouquinho é o 0,141592, blá, blá, blá. É daí que vem o π, tá? Então, o número π, quando você pega o arco e divide pelo diâmetro, você tem esse tamanho π. Tá? Essa é a ideia. Tá? Meia volta corresponde a π radianos. Então, eu preciso que vocês saibam, né? Isso é importante, que uma volta corresponde a 2π radiano, né? E corresponde a 360 graus. É que o grau não é uma unidade do sistema internacional. Quando a gente está resolvendo os problemas, em geral, a gente precisa passar o grau para radiano ou para volta. É um dos dois. A gente trabalha geralmente ou com volta, revolução, ou com radiano. Na engenharia, talvez vocês usem outras unidades. Na verdade, aqui não, né? Vocês usam outras unidades para frequência, né? Mas nós vamos chegar lá já já. Então, ó, vamos pegar agora essas variáveis, né, da rotação e vamos, então, pegar um corpo rígido, que é esse corpo ovalado aí, tá? E eu vou colocar, gente, um eixo de coordenadas exatamente no eixo de rotação. Então, essa peça que você está vendo, esse corpo, ela gira em torno desse eixo de rotação. Imagina que o eixo, na verdade, ele está saindo da tela do seu computador. Ou seja, essa peça ela vai rodar no plano XY. Tá? Então, veja essa peça rodando. Tá? Então, antes dela rodar, o que eu vou fazer? Eu marco ali uma linha de referência e com relação a esse eixo meu de coordenadas, eu coloquei ali medi um ângulo. Então, você foi lá com o transferidor, mediu um ângulo θ1. E aí, passou um certo tempo, a tua peça rodou. E aí, essa linha de referência que você tinha marcado na peça, ela agora está nessa posição. E aí, você vai lá com o transferidor, mede um ângulo agora θ2. Medir o ângulo θ2. Então, a gente define o deslocamento angular, que é o quanto que ele varreu de ângulo. Quanto que essa peça varreu de ângulo? É a diferença entre esses dois ângulos, vocês concordam? Quer dizer, a peça ela saiu de θ1 e foi para θ2. Então, ela varreu o deslocamento angular, ela varreu um ângulo da diferença entre θ2 e θ1. E isso pode ser dado em radianos. Tá? Ou até mesmo em volta. Você pode transformar isso em fração de volta também. Basta você dividir aí por 2π, né? Já que uma volta equivale a 2π. Tá vendo? Então, é muito simples de você transformar o ângulo em volta, tá? Beleza. Mas o que é interessante na rotação é a gente medir velocidade.
E, em geral, na engenharia, vocês medem a velocidade angular em RPM, né? Vocês falam, tantas rotações por minuto, ou rotação por segundo, né? Na física, a gente usa essas unidades também, né? Mas no sistema internacional, a velocidade angular, o nome já está falando, angular, ela, em geral, é dada em ângulo. Então, ela é uma medida da razão entre o deslocamento angular, você pegar o quanto ela deslocou em ângulo, dividir pelo intervalo de tempo. Acontece que isso aqui, ó, é uma velocidade angular média. Então, vamos supor aqui, ó, essa coisa deu uma volta completa. Então, meu delta θ é 2π. Ah, ela fez isso em 1 segundo. Então, a minha velocidade angular média é 2π radianos por segundo. Entende? Porque eu dividi o quanto ela andou, foi uma volta completa, 2π no tempo de 1 segundo, 2π radianos por segundo. Tá? Acontece o seguinte, em geral, a gente quer saber a velocidade instantânea. Né? Por exemplo, lá no velocímetro do carro, ele mostra a velocidade instantânea. Né? E você tem também lá, me corrijam o nome, como que é o nome lá do outro mostrador lá de RPE, de rotações por minuto do motor? Não é odômetro não, né? Esqueci agora o nome daquele... Mas ele também mostra a rotação por minuto do motor, mas ele mostra aquilo lá de forma instantânea. Não é? Então, em geral, a gente quer calcular uma velocidade angular instantânea. Então, para isso, o que a gente faz? A gente pega um pequeno intervalinho de tempo para fazer a medida. E isso, que é a velocidade instantânea, é a derivada do ângulo com relação ao tempo. Gente, até aqui tudo bem? Dê um ok no chat, só para eu saber se vocês estão ouvindo bem, se está tudo certo. Para mim, beleza. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não. Para mim, tranquilo. Beleza, então vamos continuar. Então, essa é a velocidade angular instantânea, ela vira ômega. Inclusive, aqui no slide está errado, né? Tá vendo aqui essa fórmula da esquerda já era para estar como ômega, porque eu já estou tomando o limite em que esse intervalo de tempo vai a zero. Então, aí me dá a velocidade angular instantânea. Se eu conhecer a função do θ, como ela varia no tempo, você calcula a velocidade instantânea. Se eu não conhecer, aí você tem que partir para outros mecanismos, né? Medir isso na prática, né? Enfim, a roda girando, você mede ali o quanto ela rodou num pequeno intervalinho de tempo, né? E aí te dá uma velocidade instantânea, né? Então, essa é a forma prática de se fazer. E um detalhe que é importante aqui é o seguinte, que de acordo com o eixo de coordenadas que a gente adota, o ângulo ele é positivo, né, quando ele está no sentido anti-horário. Então, o ômega ele é positivo sempre que a rotação for no sentido anti-horário. Isso é uma convenção. Poderia ser o contrário, mas a gente convenciona o ômega positivo sempre quando a roda está girando no anti-horário. Próxima variável importante da rotação é a aceleração angular. Afinal de contas, em geral, né, quando uma coisa está girando, é porque em algum momento ela foi posta a girar. A peça ela não vai começar a girar do nada, né? Então, em algum momento ela começou um movimento de rotação. E isso exige força, mas isso fica para a próxima aula. Mas a grandeza que mede a aceleração angular é essa daqui, né? A gente usa a letra alfa para fazer essa medição, né? Dessa taxa de variação da velocidade. Então, voltando para o nosso exemplo aqui, ó, da figura, então, voltando aqui, ó, a gente tinha aqui esse corpo rígido, estava na primeira linha de referência em θ1, e suponha que em θ1 ela tinha uma velocidade ω1. Então, sei lá, ela estava rodando, eu vou usar até em unidades aí que vocês estão acostumados. 200 RPM, por exemplo, 200 rotações por minuto.
Aí, quando essa peça estava aqui, agora ela está em 300 RPM, 300 rotações por minuto. Então, o ômega aqui ó, é diferente. Então, eu tive uma aceleração, eu tive uma mudança de velocidade angular. Como é que eu meço isso? Para medir isso, eu preciso fazer... É a mesma ideia do ângulo, da velocidade. É você fazer uma diferença entre essas duas velocidades e medir isso no intervalo de tempo. Isso é delta ômega sobre delta t. Fazendo o limite, a gente descobre a aceleração angular, que é a aceleração angular instantânea. Essa de cima é média, a de baixo é instantânea, tá? Então, basta você derivar o ômega com relação ao tempo. Um detalhe importante que está faltando aqui é o seguinte, é que aqui ó, a gente também pode calcular esse ômega, né, pela derivada segunda, né, do ângulo. Desde que a gente conheça, né, se a gente conhecer aqui o θ, como ele está mudando ao longo do tempo, se eu tomar a derivada segunda do θ, eu descubro o alfa. Tá? Isso estava faltando aqui no slide. Vamos fazer um resumão, então. Então, é o seguinte, é muito comum aí nos problemas do livro, eu quero mais que vocês entendam as relações, né? Mas então eu tenho aqui três grandezas. A grandeza angular, o ângulo, que eu uso a letra θ para representar. A grandeza ômega, que é a minha velocidade angular. E o alfa, que é a minha grandeza aceleração angular. Como que essas três como que eu chego de uma em outra, né? Vamos supor que eu tenha o θ. Como é que eu chego no ômega? Se você conhecer a função θ, se você derivar essa função, derivá-la uma vez, você chega no ômega. Se você derivar de novo, você chega no alfa. Tá? E se eu quero fazer o processo contrário, aí vocês lembram lá da disciplina de cálculo, né? Aí eu tenho que fazer a integral, né? Então, se eu tenho alfa e quero descobrir o ômega, aí você tem que fazer a integral. Tá? Então, integral de dt mais a constante, né? Então, aqui você tem que conhecer qual é a velocidade angular no tempo inicial, né? Por isso que tem essa constante aqui. Se eu tenho o ômega, quero θ, integra. Então, essa soma aqui, você soma com a constante o ângulo θ0, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo, acho que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Mas esse é o resumo. Entendendo essas relações, acabou, tá? É claro que você tem que ter lá, lembrar das definições, né? Que ômega é dθ dt e alfa é d ômega dt. Com isso, você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que derivar ou integrar. Isso eu vou mostrar para vocês já já. O que eu precisava saber de vocês é, eu preciso relembrar com vocês derivada isso aqui ou vocês, tipo, lembram? Porque assim, eu não vou cobrar nenhuma integral derivada complicada, é tudo de polinômio. Mas vocês lembram como é que faz? É tranquilo para vocês? Para mim é, professor. Sei que Para mim pessoal- também, professor. Para vocês tudo tranquilo? Uhum. Tá. Eu não se preocupem, eu não vou colocar uma integral absurda para vocês fazerem. E outra que é assim, coloquei uma integral difícil, vocês já estão careca de saber. Vocês vão lá no Wolfram, lá na internet, digita lá integral, ele resolve para vocês, não é assim? Ou alguns de vocês devem ter aquelas calculadoras também. Enfim, mas a gente vai trabalhar aqui com derivadas de polinômios. Então é tranquilo, né? Quer dizer, você vai derivar em um 5x a menos 3, né? Você sabe que é usar a regra do tombo, né? E também, assim, o que é básico de derivada é o seguinte, é saber a regra do polinômio, a regra do produto e a regra da cadeia. Você sabendo esses três aqui, ó, você deriva tranquilamente aí essas funções polinomiais, né? E a integral, ela é o processo contrário da derivada, né? Então, também não é nada absurdo. Eu coloquei aqui a fórmula geral para polinômio, né? Tanto da derivada quanto da integral. Então, eu vou pular esse pedaço,
Porque daí a gente, no exemplo, a gente faz essas derivadas integrais, tá? Bom, se vocês pegarem o livro-texto, vocês vão ver que é muito comum a gente tratar esses movimentos de rotação que tem aceleração, a gente trata eles como se a aceleração fosse constante, para simplificar o problema, né? Então, muitas vezes, e a maioria dos problemas você pode fazer isso. Você considera que ele tá aumentando a velocidade. Tá, então a gente aproxima ali que a aceleração angular é constante. É isso que é esse tal de movimento circular uniformemente variado. Vocês estão vendo aí na tela, tá? Então aqui, ó, no livro, eu nem sei se ele põe esse nome, MCUV. Tá? Mas o que ele é? É quando o alfa é constante. Tá? E quando o alfa é constante, isso nos dá algumas propriedades. Tá? E antes de fazer dedução, qualquer coisa do tipo, vamos fazer uma analogia aqui bem rápida. Ó. O V linear, ó, ele relaciona com o ômega. O X relaciona com o θ, né? E o A com o alfa. Então, lembra dessas equações da cinemática? Ó? Aqui o vovô ateu, o sorvetão, Torricelli, elas são praticamente equivalentes. Tá vendo? Ó? Elas são muito equivalentes. Ó. O caminho é praticamente o mesmo. Tá? Eu até aqui vou mostrar para vocês rapidinho o caminho de dedução disso daí, né? Porque na verdade, a gente parte da seguinte questão, né? Se o alfa é constante, deixa eu só ver se aqui. Se o alfa é uma constante, né? E o alfa é d ômega dt. Ele é uma constante. Beleza, então, ó, o que eu faço? Eu multiplico por dt dos dois lados, então vai ficar d ômega igual a alfa dt. Eu multipliquei por dt dos dois lados. Aí o que eu faço? Ó, eu integro isso aqui no tempo. Tá? Então, partindo aqui de ômega 0 até um ômega, e aqui do t, que geralmente é 0, até um tempo t. E aí, para isso, gente, o professor de cálculo não ficar bravo comigo, eu vou pôr uma linha aqui, só para não ficar a mesma letra do integrando da integral, tá? E aí, essa integral aqui, ó, integral de d ômega linha. Vocês já sabem que é ômega, né? Então, aqui é o ômega linha calculado de ômega 0 até ômega. O lado direito ficaria, o alfa é constante, ele sai da integral de dt é t, calculado entre 0 e t. Maravilha, isso aqui vai dar o ômega menos ômega 0, e aqui vai dar alfa t. Então o ômega, ó, é uma função do tempo do tipo... Opa, deixa eu... Eita! Fazer isso aqui no PowerPoint é horrível. Ômega 0 mais alfa vezes t. Tá? E se eu quiser saber o θ? É a mesma ideia. Tá? Então, o ômega, ele é dθ dt. Então, aí você multiplica por dt dos dois lados. Vai ficar, então, dθ ômega, só que esse ômega depende do tempo agora, né? Aí dt. Aí você substitui isso aqui, integra dos dois lados. E aqui, gente, para não ficar enrolando muito, ó, só vou colocar um θ0, aqui θ, aqui, deixa eu só corrigir se tá feio, né? Aqui integral de 0 a t. Fazendo essa conta, você vai chegar na equação θ de t é igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t ao quadrado dividido por 2. É daqui que vem essas fórmulas, tá? Mas assim, eu não acho legal decorar porque pode ter problema que a aceleração não é constante.
mas é daqui que vem, tá? É do fato do alfa ser constante, você vai lá e deduz. As equações da cinemática são deduzidas da mesma forma, tá? E vamos caminhando para o final aí da teoria, né? Que é fazer a relação entre as grandezas escalares e as grandezas angulares. Porque assim, eu falei que para descrever o movimento de rotação, a grandeza angular é a grande sacada, mas a gente também precisa fazer uma relação com as grandezas escalares, tá? Que é a posição, velocidade, aceleração e assim por diante. Então, ó, dá uma olhadinha nesse ponto aqui, ó, que tá no nosso corpo rígido, na nossa peça girante. Então, essa peça está girando no sentido anti-horário e eu vou pegar essa bolinha aqui, ó. Se eu acompanhar essa bolinha, ela vai executar um movimento circular em torno do eixo de rotação, certo? É isso que ela vai fazer. E, como vocês viram lá em Introdução à Física, a velocidade desse ponto em particular, ela é sempre tangente à trajetória. Ela é tangente à trajetória aí, certo? Quer dizer, ela é tangente, desculpem, se ele estiver no movimento circular, mas a gente, pensando aqui que a velocidade aí, nesse ponto, ela é tangente à trajetória, porque está nesse movimento circular aí. Então, essa velocidade linear, ela é ds dt, que nem vocês viram lá em Introdução à Física. E aí, ó, como a gente viu lá no comecinho da aula, o θ, a gente viu isso aqui, né? Deixa eu só... A gente viu que a definição de ângulo era que θ é S sobre R. Logo, S é igual a θr. Substituindo no lugar de S, se eu derivar isso aqui, ó, o R para essa partícula, ele não muda, né? O raio é o mesmo, sai para fora, então vai ficar dθ dt. Ah, então, ó, daqui surge a expressão V ômega vezes R, que é uma expressão bem famosa, né? E ela relaciona a velocidade linear com a angular. E é por isso que vocês já sabem disso melhor do que eu, né? O carro, ele tem que ter aquele sistema de diferencial, né? A roda do lado direito e do lado esquerdo, elas têm que executar giros diferentes quando o carro está fazendo uma curva, né? É por conta desse fenômeno aqui, ó. Então você tem aqui essas três partículas, elas estão varrendo o mesmo ângulo, ó, ao longo do tempo. Elas varrem o mesmo ângulo. Só que a distância que elas percorrem é diferente. E isso tem que ser levado em consideração. Então, aí a relação que leva isso em conta é V ômega R. Veja, se o ômega é constante, aqui é só uma suposição, né? Quanto maior for o raio, maior é essa velocidade linear. E vice-versa, né? Se você pega um raio pequenininho, essa velocidade vai sendo bem pequenininha, né? Até aqui no centro até no eixo de rotação. Então, aqui no eixo de rotação, praticamente, a velocidade linear, ela tende a zero, né? Ela vai tendendo a zero. Bom, além dessa grandeza escalar e angular, né, da velocidade, você tem também a aceleração tangencial, né? A aceleração tangencial, né, ou linear, enfim, ela sempre aponta, né, tangente à trajetória. Então, ela é a derivada da velocidade com relação ao tempo, dado que V é o ômega R, né, e o ômega, nesse caso, vamos supor que o disco aí ele acelera. Então, ddt de ômega R, você vai ter que a aceleração tangencial é alfa vezes R, tá? Essas expressões, gente, assim, você sabendo a definição do ângulo, você deduz rapidinho, né? Não é que isso aqui vai ser importante para as próximas aulas. Eu não estou só pondo isso aqui para vocês porque, não é porque eu quero que vocês fiquem estudando cinemática, né? Parece que não serve para nada. Mas quando a gente vai estudar dinâmica, aplicação de força, uma força vai implicar em aceleração. E muitas vezes eu preciso fazer essas relações aqui
para poder resolver os problemas, tá? Mas existe uma outra aceleração, que a gente chama de centrípeta. Os objetos, como vocês viram lá em Física 1, eles não querem ficar em movimento circular. O movimento circular, ele não é um movimento, como que eu posso dizer, inercial, né? Por inércia, o corpo tende a ficar parado em movimento em linha reta. Então, você tem que ter uma força para fazer ele girar. E essa força no movimento circular, a gente dá o nome de força centrípeta, né? Que é uma das forças que pode estar atuando sobre um corpo em giro. Então, veja aqui, ó, que para essa partícula executar esse círculo, você tem essa setinha rosa aqui, que indica a aceleração centrípeta ou a força que tem que ser aplicada na bolinha. E o detalhe, ela sempre aponta para o centro da trajetória. Essa aceleração a gente chama de centrípeta, tá? E ela já foi deduzida em Introdução à Física, então eu não vou deduzir aqui porque eu ia gastar tempo. Mas a formulinha dela é V² sobre R ou ômega ao quadrado sobre R, tá? Então, a partir dessas duas expressões, você calcula o módulo dela. Direção e sentido, sempre para o centro da trajetória. E assim, se o corpo está no movimento circular e acelerando, então vocês vão ter uma aceleração resultante, que é calculada por meio dessa expressão, tá, gente? Então é importante dizer para vocês que se você tem uma aceleração radial, que é a centrípeta, e a tangencial, a aceleração no ponto resultante, ela é por Pitágoras, né? Você calcula aqui um módulo dessa aceleração aqui, tá? Isso aqui é menos importante no momento, tá? Em geral, a gente não vai fazer esse tipo de conta aqui, tá? Nesse nosso curso, mas eu preciso falar para vocês. Voltando um pouquinho na aceleração centrípeta, para você lançar um satélite, você não precisa dar assim, eu vou ter que falar com muito cuidado isso. Para você lançar um satélite, colocar o satélite em órbita, você não precisa da mecânica relativística de Albert Einstein. Só com a mecânica newtoniana você é capaz de lançar um satélite para o espaço, lançar uma nave para a Lua, é o suficiente, tá? E uma forma simples de eu explicar o movimento do satélite, o porquê que ele fica em órbita, e o que mantém ele em órbita é justamente a aceleração centrípeta, tá? E é interessante o seguinte, né, que o satélite ele está sempre caindo, porque tem uma aceleração empurrando ele para o centro. Só que ele nunca cai, por quê? Porque ele tem uma velocidade aqui, ó. Alguém teve que lançar, um engenheiro teve que fazer lá o foguete, teve que lançar esse foguete para o espaço, dar uma velocidade tangencial para esse satélite e largar ele lá no espaço. Então, uma vez que ele tem uma velocidade tangencial, ele mantém a órbita, tá? E ele fica em órbita justamente por conta da aceleração centrípeta, que é a gravidade terrestre naquele ponto, tá? Agora você vai falar para mim, professor, mas precisa da relatividade geral, né? Bom, precisa para outras coisas. Por exemplo, o GPS, se a gente não tivesse a relatividade funcionando nos equipamentos lá para corrigir os relógios, o relógio que está no satélite, o relógio na Terra, você teria um erro de quilômetros, de um dia para o outro, assim. Você ia errar a posição em quilômetros. Então, nesse ponto, você precisa da relatividade. Mas para lançar o objeto em órbita, a mecânica newtoniana de 1700 e pouco, ó, ela funciona que é uma beleza, tá? E isso vocês podem até consultar o pessoal do INPE lá, eles vão falar isso para vocês. E outra coisa interessante também é sobre a aceleração centrípeta aqui na Terra. Ela existe, tipo nós aqui, eu, vocês. A gente está sofrendo uma aceleração centrípeta devido à rotação da Terra? E a resposta é sim. Aí você vai falar, mas é a gravidade terrestre, professor? Não. Devido à rotação da Terra, né, você vai ter uma aceleração centrípeta, tá?
E a gente pode calcular essa aceleração. Tá? Como que a gente calcula? Bom, o ômega era Δθ sobre ΔT, né? Como a Terra ela varre, ela executa uma rotação em 2π radianos em 24 horas, né? Aqui, ó. Se você fizer essa continha, tá? Você vai achar o ômega. Aí, para achar a aceleração centrípeta que a gente está sentindo devido à rotação da Terra, você vem aqui, coloca o raio da Terra, né? O raio da latitude da onde você está. Então, com relação ao eixo de rotação, e aqui o ômega. Se você faz essa conta, essa aceleração é de 0,034 metros por segundo ao quadrado. É 300 vezes menor do que a aceleração da gravidade terrestre. Tá? Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não sente a rotação da Terra. Tá? Então, essa aceleração, ela influencia muito pouco. Só para vocês terem uma ideia, ela varia de acordo com a latitude, né? Mas assim, a aceleração da gravidade, ela é maior nos polos e ela é menor na linha do Equador por conta dessa aceleração. Ela vale 9,78 no Equador e 9,83 nos polos. Tá? Mas assim, tem gente que arredonda o G para 10, né? Não é assim? Então, assim, é uma diferença na segunda casa decimal aí, tá? Esse 0034 aí. Mas dependendo da aplicação, isso é importante, tá? Então, enfim, a parte teórica é isso. Agora a ideia é a gente fazer uns exemplos, né? E antes de ir para os exemplos, vocês têm alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilo, professor. Gente, eu acho que eu até passei, né, do tempo. Né? Eu falei que eu ia dar uma aula de 1 hora, eu nem sei quanto tempo já foi de gravação aqui. Enfim, espero que eu não tenha passado tanto. É que hoje acumulou as coisas, né, gente? Então, é por isso também, né? Vamos fazer uns exemplos aí enfim, para ajudar no entendimento. Deixa eu pegar aqui, então. Eu não vou fazer no PowerPoint, não, senão vai ficar horrível. Deixa eu pôr isso aqui. Vou compartilhar com vocês agora outra tela. Essa daqui. Eu preciso saber se vocês estão enxergando bem. Se dá para ler. Sim, dá para ver, sim. Tá, né? Uhum. Beleza. Então, vamos lá. O disco da figura está girando em torno do eixo central como um carrossel. A posição angular θ de t de uma reta de referência do disco, que é essa aqui, ó, é dada por, então tá aqui, θ de t menos 1 menos 0,6t mais 0,25t quadrado. Contém segundos, θ em radianos e posição angular 0 indicada na figura. Então, quando ele está aqui, né, a posição na reta de referência, o zero dele é aqui, tá? Então, a posição angular 0... Ah, não, desculpa. A posição 0 está aqui, ó. Deixa eu fazer em vermelho. Desculpem, gente, ó. 0 está aqui, ó. Tá? Aí ele vem aqui. Obtém a expressão para a velocidade angular do disco. Aí você fala, como é que eu faço isso? Bom, você vai lembrar lá da aula que a velocidade angular, ela nada mais é do que a derivada do θ com relação ao tempo, né? Essa aqui é a expressão. Então beleza. Então é só eu tomar a derivada, né? Então como é que eu derivo essa função aqui? Então vai ficar, ó, d dt. Vou copiar aqui, ó, menos 1, menos 0,6t mais 0,25. Vou tirar esses zeros a mais, tá?
que é por conta da precisão aí, né? Dos algarismos significativos, mas para matemática aqui é irrelevante. E vai ser importante só na hora de dar o resultado. Então, tem que derivar isso aqui. Derivada de menos 1 é constante. Quanto que dá? Derivada de menos 1 dá 0, né? Aí aqui o próximo. Derivada de menos 0,6t. Então vai ficar menos 0,6. Cai o expoente do t, né? Então ele vai embora. E aqui 2 vezes 0,25 vai dar mais meio t. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso ômega de t. Tudo bem, gente, até aqui? Tudo bem, professor? Desculpa eu ficar perguntando, mas é porque, Não, de boa. assim, eu preciso do retorno de vocês. Na sala de aula eu vejo, né, a cara de vocês, aqui eu não vejo. Então esse é o ômega, beleza. Aí a B, o A, ele quer o alfa, né? Então aqui a gente vem, alfa é d ômega dt. Então é só derivar o ômega para achar o alfa. Então aqui vamos derivar esse ômega aqui. Então vai ficar d ômega dt. Esse aqui cai fora, né? Menos 0,6 é constante. Aí meio, então vai dar meio aqui, né? AD por segundo ao quadrado. Tá? Então o que essas fórmulas indicam para a gente? Ó, que esse disco tem uma velocidade que varia no tempo. Inicialmente a velocidade é negativa, tá vendo? Menos 0,6, né? No tempo zero, ela é negativa. O que isso significa? Significa que esse disco inicialmente está girando no sentido horário. Passado um tempo, como tem uma aceleração aqui, esse disco vai parar de girar e aí ele vai passar a girar no sentido anti-horário. Tá? E aí ele está pedindo aqui, faça um esboço do gráfico da posição angular. Em função do tempo e da velocidade angular em função do tempo. Então, é um esboço, né? Então, acho que quando é esboço é tranquilo. Então, aqui, B. O passo para a gente fazer gráfico, você pode vir aqui, né? O gráfico da posição. Você pode pegar essa função, né? E chutar valores para ela, né? Então, por exemplo, o tempo igual a 0. Então, aqui a gente sabe, né? Que o θ no tempo 0 é só olhar aqui, é menos 1. Menos 1 rád. Então, isso é um ponto já no nosso gráfico, né? Um outro ponto que a gente que é bem interessante é o seguinte, é lembrar que, se você quer fazer um gráfico, quando você toma a derivada, então você faz lá o dθ dt igual a 0, isso aqui te dá o quê? Te dá um máximo ou mínimo, né? Lembra disso lá em cálculo? Então, se eu tomo a derivada disso aqui igual a 0, eu vou obter um ponto de máximo ou mínimo no gráfico. Ah, então, mas eu já fiz essa derivada aqui. É o ômega. Ah, então beleza. Então eu venho aqui, ó. Quando que o ômega, ó, dθ dt é o ômega? Quando que ele é zero? Né? Ele vai ser zero quando, ó, menos 0,6 mais meio t, isso aqui é igual a zero. Então, t é igual a 0,6 dividido por 0,5.
Isso aqui, gente, deixa eu pensar um pouquinho aqui, ó, 6/5. Então, vai dar 1, né, que é a parte inteira, 1/5 é 0,2. Então, 1,2 segundos. Isso aqui já é mais do que suficiente para a gente construir o gráfico, né? Ó. Só, gente, errei aqui, que aqui é C, né? Alguma dúvida até aqui? C. Por enquanto, não. Então, aqui, ó, o esboço. Então, vamos para o esboço. Primeiro, eu vou fazer o θ de t. Isso aqui já dá para fazer, tá? Na verdade, já dá quase para fazer, porque ó, eu sei 2 pontos. Ó, eu sei que para tempo zero, para tempo zero é -1, e no instante 1,2, a velocidade angular é 0, tá? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, né? E uma coisa que a gente sabe, na verdade, ó, então aqui é θ. E aqui é t. O que eu sei é o seguinte, ó, então eu tenho um ponto aqui, ó, tempo zero é -1. Tá aqui. E aí no tempo 1,2 ele vai ter um mínimo, né? Por que ele vai ter um mínimo? Ele vai diminuir, né? Lembra que a velocidade diminui? Você vê que o alfa aqui ele é positivo, né? Ó. Pera aí, ó. Como? Tem mais um detalhe aqui que eu não posso esquecer de comentar também. Se você toma a derivada segunda, né? Aqui, e ela é maior do que zero, significa o quê? Aí você põe no ponto, né? Aí tem que calcular isso aqui no mínimo ou máximo local. Então, nesse T aqui, ó, T', eu vou chamar. Se der positivo, que é o caso nosso aqui, a concavidade é para cima. Tá? Então, isso significa o quê? Você até pode testar. Pega esse 1,2 e põe aqui no θ. Quanto será que dá 1,2 no θ? Vamos calcular aqui, ó. θ para 1,2 vai ser -1 menos 0,6 vezes 1,2 mais 0,25, 1,2 ao quadrado. Se vocês calcularem isso, eu não tenho essa conta feita, vamos fazer agora, né? 25 vezes 1,2 ao quadrado, menos 0,6 vezes 1,2, menos 1. Isso aqui vai dar menos 1,36 rad. Se eu não errei conta. Então, ó, é isso aqui, ó. Eu tenho um ponto que está mais embaixo aqui, ó. Então, o nosso gráfico ele vai ser assim, ó. O θ de t. Ele vai ser uma parábola, né? Porque o nosso θ é uma função de segundo grau. Então, ele vai ter essa característica. E o ponto mínimo está aqui embaixo. Ele vale aqui menos 1,36. Esse ponto aqui vale menos 1, né? E aqui, ó, esse tempo é de 1,2 segundos, tá? Se vocês resolverem a equação de segundo grau aqui, ó, é outra forma também de você achar, de esboçar esse gráfico também, né? Só que aí vocês vão descobrir, ó, um tempo aqui e outro tempo aqui, né? Mas então, aqui eu só vou fazer assim, tá, para mim tá bom demais. O segundo gráfico que ele pediu é um gráfico da velocidade angular. Ômega, aqui é rad, né? Aqui vai ser rad por segundo e aqui t em segundos. Então, vamos lá. Do ômega, gente, podemos pegar aqui a nossa função, ó, para tempo zero, menos 0,6, né? Então, menos 0,6 vai estar aqui, ó.
tá? E aí eu sei que é uma função linear, vai dar uma reta. Deixa eu pegar aqui a... Vai ser isso aqui, ó, esse comportamento, tá? O ômega no tempo 1,2, ele é 0. Então, esse aqui é o esboço, tá? E aqui a gente consegue fazer uma interpretação. Por isso que eu coloquei essa questão aqui. Como é que eu interpreto isso? De 0 segundos até 1,2, o disco gira no sentido horário. E daqui em diante, ele vai girar no sentido... Espera aí, gente, eu acho que eu estou falando besteira para vocês. Não, tá certo. Ele para, né, ó. É o ômega. Ele para no 1,2 e é que ele passa a girar no sentido de horário, tá? Se a gente pegasse esse desenho aqui do disco, então até 1,2, o que está acontecendo? O disco, ele vem, ele faz esse movimento aqui, ó. Gira, passa aqui da referência, aí depois ele volta, tá? Então é isso que vai acontecer aí nesse problema, tá? Então aqui num dado tempo, né? No tempo 0 ele está nessa -1 e assim vai, tá bom? Ele vai andar para lá, depois ele vai retornar. Passado um certo tempo, ele passa a girar no sentido anti-horário. Certo? Então, esse aqui é o nosso exemplo 1. Tudo bem, gente? Tudo certo, professor. Isso aqui eu vou copiar para vocês depois, vocês vão ter isso aqui, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu já vou mandar ver no próximo. Nenhum. Eu não tenho. Tá. O próximo exemplo 2. Esse aqui é mais... Os outros dois são mais rápidos, tá, gente? Esse aqui era o mais demorado. Exemplo 2. Um peão gira com aceleração angular alfa de t, 5t ao cubo menos 4t, com t em segundos, alfa em radianos por segundo ao quadrado. Em t igual a 0, a velocidade angular do peão é 5 radianos por segundo. E uma reta de referência traçada no peão está na posição angular. Então ele quer aqui, obtém a expressão para a velocidade angular do disco e obtém a expressão para a posição angular do peão. Então essa reta de referência, gente, é justamente a posição angular inicial do peão. Tá? É como ele está com relação ao zero, ao eixo zero. Então aqui é o seguinte, você vai falar, como é que eu acho a expressão da velocidade angular? Aí você vem aqui, ó, deixa eu abaixar aqui. Aqui, ó, maior. O ômega, ele é dθ dt, né? Só, puta, eu não tenho o θ. E o alfa? O alfa é d ômega dt. Ah, então, ó, daqui, se eu quero a velocidade angular, eu vou ter que integrar, percebe? Porque eu não tenho θ para achar o ômega, eu vou ter que fazer o processo contrário aqui, ó. Então, eu vou ter que usar isso aqui para resolver. Então, como que a gente faz? Ó, exatamente o que eu mostrei para vocês, ó. Então, eu vou pegar essa função aqui, alfa é d ômega dt, só que ela depende do tempo. Agora, tem essa questão, ela não é constante, ela depende do tempo. Tudo bem, então vai ficar alfa dt, ou melhor, d ômega é igual a alfa dt. Mas quem que é o meu alfa? O meu alfa é essa coisa aqui, 5t ao cubo menos 4t dt.
Ah, professor, então é a mesma coisa, né? Sim. O que a gente faz? Se eu quero ômega, eu vou ter que integrar isso aqui. Né? Para achar a expressão da velocidade angular, eu preciso fazer essa integral aqui. É como se eu estivesse somando, né? A integral é uma soma que acontece, né? É você calcular a área de um gráfico. Então, eu venho aqui, vou ter um ômega zero, aqui ômega, e do lado direito, eu vou ter um zero, né? Que é o nosso tempo de referência, cronômetro, e aqui um tempo t. De novo, eu vou colocar uma linha aqui, ó, para não ser o mesmo tempo, tá bom? Aí, para calcular essa integral rápido, vamos vir aqui, ó, para esse aqui. Tá querendo entrar aqui. Vai ficar ômega menos ômega zero igual integral de 5t ao cubo. Ixi, agora, hein? Ó, 5 é constante. O t ao cubo é t à quarta. Imagina que você está derivando isso, ia cair o expoente, né? Então, como você está integrando, você tem que somar um no expoente e colocar aqui dividido por 4, né? Certo? Para poder, quando você derivar, ó, ele voltar no que você tinha antes. Então, é assim, você deriva isso aqui, caiu no que eu tinha antes, então tá certo. Isso aqui calculado de 0 a t. Menos, né? Aqui integral de 4t é menos 4t ao quadrado dividido por 2. Calculado de 0 a t. Eu nem precisava ter feito isso, né, gente? Porque, ó, aqui é o próprio t já, né? Então, vamos lá, aqui, ó, o ômega de t. Quem que é o meu ômega zero? Ele deu no texto, ó. Esse ômega zero é justamente a velocidade no tempo de referência, ó. 5. Então, aqui vai vir, ó, 5. Ele é 5 aqui, menos 5. Vem mais 5 para cá, tá? Aqui vai ficar, então, mais... Deixa eu inverter. Menos 4, ou melhor, menos 2t ao quadrado, mais 5t à quarta, 4. Essa é a expressão para a velocidade angular do disco. Tá? Tudo bem? Aí o item D, posição angular. Posição angular, θ. Quem que é o θ? Ômega dθ dt. Ai, professor, então vou ter que integrar de novo. Vai. Tá, vai ter que integrar de novo. Então, aqui vai ficar dθ igual a ômega dt. Vamos fazer isso aqui mais rápido. De θ0 até θ. E aqui de 0 até o tempo t. Aqui linha, aqui linha. Então, vamos lá. Desse lado aqui vai dar θ igual a θ0, já passando para cá, mais esse ômega aqui, ó, ele é aquela coisa ali, então, integral de 5 menos 2t ao quadrado mais 5t à quarta sobre 4, tá? E aqui telinha. Então, aqui vai ficar 5t menos 2t ao cubo sobre 3 mais 5t à quinta sobre 4 vezes 5. Corta aqui, né? O nosso θ0, de acordo com o texto, ele falou que era 2 radianos. Então, aqui, ó, 2. Então, acabou, né? Ele não pediu mais nada, então a gente para aqui. Θ de t é igual a 5... Ah, desculpa. Vou inverter a ordem aqui. Vai ficar t à quinta sobre 4, se eu não errei, né? Menos 2t ao cubo sobre 3 mais 5t
mais 2. Gente, muito difícil? O que vocês estão achando? Bem tranquilo. Tá tranquilo por enquanto, professor. Tranquilo? Uhum, sim. Tá bom. Você vê, é derivada integral de função polinomial. Vocês estão careca de saber de fazer isso, né? Então, de novo, isso aqui, ó, eu vou copiar no slide, vocês vão ter essa resolução, tá bom? Do exemplo 2. E aí só está faltando um último exemplo, que é sobre a relação entre as grandezas cinemáticas, né, as grandezas lineares com as angulares. É bom a gente fazer. Senão, aqui. Beleza, então essa questão aqui é de um astronauta, uma centrífuga. Não sei se vocês já viram o treinamento de piloto. O treinamento de astronauta também é mais ou menos a mesma coisa. Eles põem numa outra centrífuga para simular umas acelerações altas, né? Então, 2, 3, 4 Gs, 4 vezes a aceleração da gravidade. Chega até 7, 8 Gs, né? E tem uns vídeos na internet até de piloto desmaiando, assim, de tamanha é a aceleração a que eles ficam submetidos. E provavelmente deve ser algo assim que ele deve estar pedindo para a gente calcular aqui. Um astronauta está sendo testado em uma centrífuga com 10 metros de raio e gira de acordo com a equação θ de t 0,30t ao quadrado, em que t está em segundos e θ em radianos. No instante t igual a 5, qual é o módulo da velocidade angular, depois na B, velocidade linear, C, aceleração tangencial e D, aceleração radial, que é justamente ó, essa aqui, ó, é a aceleração tal da centrípeta. Nesse item B aqui. Então, vamos por partes, né? Para a gente calcular a velocidade angular, que vocês já viram que não é nada ômega d θ dt, já que ele quer no instante 5 segundos, né? A gente deriva essa função que ele deu do ângulo, então vai ficar aqui derivada de cai o expoente 2, né? Vai dar 0,6 t. Então, o ômega para t igual a 5 segundos, 5 vezes 0,6, vai dar 3 radianos segundo. Gente, como vocês são engenheiros, né? É importante, às vezes, parar um pouco sobre que resultado é, o que significa 3 radianos por segundo, né? Traduza isso para o que você conhece. Você sabe que 2 pi radianos é uma volta, né? Ou que 180 graus, né, meia volta, corresponde a pi. Então, você pode, se você quisesse, né, calcular isso aqui em revolução por segundo, isso aqui é só um extra, tá? Se você quisesse calcular isso aqui em revolução por segundo, você vem aqui, ó, uma volta, né, um rev, corresponde a 2π rad. Isso aqui é um extra. A resposta está aqui. Tá? Se eu quisesse saber em revolução por segundo, eu acho que é interessante, né, também, ó, 3 dividido por 2 dividido por π. Significa que nesse instante de tempo, ele está executando 0,48 revoluções por segundo. Ou seja, ele não está dando uma volta completa ainda, porque ele está acelerando, né? Então, cada vez mais, isso aqui está ficando mais rápido. Tá? Então, isso é um detalhe importante. Item B, velocidade linear.
Então, a velocidade linear, eu já mostrei para vocês, né? O V é ômega vezes R. Tá? No fundo, é o seguinte, o certo é fazer pelas derivadas lá, né? Mas aqui, como ele quer no tempo, instante de tempo t lá, 5 segundos, vai ser isso aqui mesmo. O raio não muda, né? Então, o ômega vai ser 3 rad. Tem que estar em radiano por segundo, tá? Vezes o raio. O raio é, cadê aqui? 10 metros. A velocidade dele vai ser de 30 metros por segundo. De novo, para vocês terem uma ideia de quanto que é isso aqui na prática. Nesse instante de tempo, se você fizer vezes 3,6, ele está a 108 quilômetros por hora, nesse instante aqui. Tá? Só para dar uma ideia. C. Aceleração tangencial. Como é que a gente calculava a aceleração tangencial? É seguir aqui, né? O A é o alfa vezes R, né? E o alfa, gente, ó, se a gente prosseguir na derivada, né? Ó, então aqui o alfa é dθ dt, né? Vezes... Então aqui, ó. Minto. Ó, fiz besteira aqui já, ó. O alfa é d ômega dt. Então, aqui, se a gente deriva esse ômega, vai dar aqui 0,6, né? Vezes o raio. Que o raio é uma constante, né? Então, a nossa aceleração tangencial, tá? D ômega dt, ó. Então, derivamos isso aqui. Uma setinha aqui, ó. E, ó, d ômega dt 0,6, né? Então, 0,6 vezes 10, 6. Qual é a unidade disso? Então, unidade de aceleração linear é metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, essa é a aceleração tangencial à curva. Tá? Então, ele está fazendo a curva lá, essa aceleração tangente à trajetória dele. Agora, vamos à aceleração radial. Essa é que é interessante. Ela é v ao quadrado sobre o raio. A formulinha que eu passei para vocês, né? Aí você pega no instante de tempo lá, né? Esse v depende do tempo, então a aceleração também, tá? Isso é importante. E nesse tempo 5 segundos, isso tem que ficar muito claro, gente, que a aceleração ela muda, tá? Então aqui... Ai, meu Deus, fica aparecendo um negócio aqui para mim, eu não consigo... Aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ser a velocidade no instante 5 segundos, que é 30 ao quadrado dividido por 10. 30 ao quadrado dividido por 10, isso aqui dá 450 metros por segundo ao quadrado, tá? Se eu não errei conta, né? É isso mesmo? Deixa eu ver. V ao quadrado, velocidade é 30, dá 900, né? Dividido pelo raio. Ai, gente, eu esqueci de dividir pelo raio. Se fosse isso aqui, o astronauta estava morto. É sério, ele estaria morto. Só... Ai, meu Deus, vamos lá. Seria equivalente, sei lá, uma colisão de um avião, assim, na parede. É uma aceleração muito brusca, entende?
450 metros por segundo ao quadrado, o negócio, assim, é gigantesco, tá? Então, aqui, ó, o quão grande é isso, né? Vocês devem estar se perguntando, professor, o quanto isso é significativo? Isso aqui é significativo assim, ó. Se você... Ô, professor, Pode falar. 30 ao quadrado não é 900? Sim, é 900. Dividido por 10 é 10? Ah, lá, errei de novo. É 90. 90, obrigado. Não sei de onde que eu tirei o 45, viu? Obrigado, 90. Olha lá, errei de novo, hein? Mas era para ver se vocês estavam espertos. Então aqui deu 90. Já quanto que isso é significativo? Divide isso aqui pela gravidade terrestre. Então, 90 dividido por 9,81, para ser chato, tá? Eu devia fazer por 10, né? Mas assim, só para... Isso aqui, ó, é 9, vou fazer até diferente, ó. Isso aqui é 9,2 duas vezes a aceleração da gravidade terrestre. Então, essa aceleração aqui, gente, ele não pode ficar submetido a ela por muito tempo. Se caso atingir uma aceleração dessa, é um pico. Porque, assim, o ser humano ele não suporta altas acelerações por muito tempo. Então, assim, você vai falar, qual que é o limite, professor? Eu não sei dizer para você qual é o recorde atual. Tá? Tem aqui no livro texto, no Halliday, um recordista aí de aceleração. Eu acho que já não é mais ele. Tá? O recorde dele... Não sei se está falando aqui no texto. Só para vocês terem uma ideia, uma montanha-russa na descida é 3 Gs. É 3 vezes a aceleração da gravidade. O piloto aí, ele está sob uma força de aproximadamente 9 vezes o próprio peso, tá? Só que eu não estou achando aqui o recorde. Tem que pesquisar na internet. Depois vocês dão uma pesquisada, o recorde de aceleração. Mas vocês acham um vídeo na internet de teste de piloto que está sob a ação de 7G, mais ou menos, o cara já cai assim, duro, porque é uma aceleração muito forte, né? O cérebro se mexe, né? Enfim. É como se tomasse um nocaute mesmo. Então, por isso que até as pessoas falam força G. É isso que você sente numa centrífuga, né? Inclusive, gente, essa questão, ela também ajuda a entender por que em alguns filmes o pessoal faz aquelas naves que giram em torno de um eixo. Vocês já devem ter visto, não sei se vocês já assistiram Interestelar, ou, enfim, tem um filme antigo também, enfim, que as naves são giratórias, né? É por esse motivo, tá? É porque você pode simular uma aceleração terrestre fazendo esse movimento de rotação. Claro que não é um negócio tão simples, tá? Porque você tem que garantir que a aceleração submetida no pé do astronauta e na cabeça, ela não seja muito diferente. Senão ela dá um efeito de espaguetificação, né? Assim, você vai sentir uma aceleração da gravidade diferente na cabeça, no pé, isso não é muito bom, né? Então, a ideia é que você construa uma nave que possa operar dessa forma. Ela tem que ter um tamanho, tem que ser grande, enfim. Não é tão simples essa construção, tá? Gente, falei demais, fiz os exemplos. Ficou alguma dúvida? Alguma curiosidade? Enfim, não sei. Vocês queiram saber. Por mim, tranquilo, professor. Tudo certo. Tranquilo. Henrique, Rafael. Para mim também tá de boa, viu, professor? Bem. Beleza. Henrique está sem microfone, não sei se pode falar no chat aí.
Beleza. Gente, então ó, eu peço a compreensão de vocês da demora hoje, né? A minha intenção, de novo, não é que a aula dure muito tempo, porque eu sei que é duro ficar na frente do PC tanto tempo. Mas hoje teve toda a introdução da disciplina, etc., né? Então, a ideia agora é que vocês entrem lá no Moodle e já comecem a fazer, né? Tanto as questões conceituais quanto as questões numéricas, né? Deixa eu até abrir a câmera aqui minha, né? Porque eu nem sei. Eu vou estar pequenininho aí na tela porque eu queria dar aula desse jeito, mas pelo visto o Teams ele não gosta muito de misturar com o OBS, infelizmente, né? A aula ficaria melhor assim. A minha ideia era pôr os slides aqui, ó, e eu ficar no cantinho, né? Mas não rolou, infelizmente. Bom, gente, então é isso. Eu vou ficar à disposição de vocês, tá? Agora, a aula, em tese, o horário de aula é até as 5h50 e poucos, né? Eu vou ficar por aqui. Vocês podem ir lá se vocês quiserem, tá? E já tentar fazer exercício no Moodle. Qualquer coisa eu tô aqui para tirar dúvida, tá? Eu só vou sair um minutinho para tomar uma água, já volto, beleza? Beleza, professor. Obrigado, viu? Imagina, as ordens. Aí vocês ficam à vontade, tá? Se vocês quiserem ficar na sala, não ficar, é critério de vocês, tá? Eu vou estar por aqui, online, inclusive eu vou parar a gravação, né? Eu vou ficar online aqui no Teams, e aí vocês, é só me chamar.